Oi, pessoal, aqui é a Carol, professora da sala de leitura Madalena Scabelo. Dá oi, Cecília. Olá, oi. A Cecília adora ver as gravações, ela queria dar um oi pro pessoal. Agora vai lá, pode ir embora, pessoal. Bom, pessoal, voltando aqui. Vou dar continuidade à leitura da biografia do Martin Luther King, que a gente começou semana passada. É da editora Mostarda. Foi escrito pela Gabriela Bauerfeld. E aí, através dele, a gente já começou a descobrir um pouco da infância dele, da vida adulta, né? A formação em sociologia, teologia, o casamento com a Coreta, os 4 filhos e até mesmo o encontro com a Rosa Parks, né? A participação naquela greve dos ônibus em Montgomery. E aí, vamos continuar aqui a leitura para conhecer mais e mais a sua trajetória. A defesa que Martin fazia de movimentos pacíficos foi importante no momento em que surgiram nos Estados Unidos outros líderes, como Malcolm X, um dos maiores defensores do nacionalismo negro. Ele tinha ideias parecidas com as de Martin, mas seus métodos eram distintos. Com falas muitas vezes agressivas, Malcolm teve grande importância na luta negra, mas Martin não se associava a ele, pois era um defensor ferrenho da paz. Entretanto, os dois não foram inimigos de forma alguma. Em muitos pontos, suas histórias se cruzavam, mesmo que não tivessem atuado juntos. Foi o que aconteceu em Selma, por exemplo, quando Malcolm, ao saber da prisão de Martin, viajou até a cidade com a intenção de amedrontar os policiais locais, que sabiam que, ao contrário de Martin, Malcolm revidaria. A história de Malcolm X também se tornou conhecida mundialmente. Então vocês vejam aqui, assim como antes. Contou um pouquinho, né, do encontro dele com a Rosa. Traz aqui mais um ativista desse momento histórico, que tinha um modo diferente de luta, mas não eram inimigos, né? Eles se respeitavam em muitos momentos, até se ajudavam. A cidade de Birmingham, no estado do Alabama, enfrentava um racismo brutal, com negros sendo atacados e mortos. Foi então que Martin decidiu se unir ao povo de Birmingham na luta contra o terror. Quando o movimento começou a crescer, eles saíram em marcha pela liberdade e foram presos. Martin foi jogado na solitária e ficou incomunicável. Coreta telefonou para o gabinete de John Kennedy, o então presidente dos Estados Unidos, pois temia pela segurança do marido. E pouco depois, o próprio presidente ligou para Coreta, dizendo que assumiria o controle da situação. E aí, Martin pôde falar com seus advogados. Na prisão, ele recebeu uma carta dos pastores da cidade, pedindo o fim das manifestações. Em sua resposta, que ficou conhecido como a Carta da Cadeia de Birmingham, Martin defende uma fé que não seja só de palavras, mas que mude a vida das pessoas. Ele foi solto depois de 8 dias de prisão. Então, a diferença entre ser um pacifista e não fazer nada, né? Vocês sabem aqui já pela história que ele era um amante das palavras, que acreditava no poder delas, mas também atuava. Estava sempre nas manifestações, sempre na frente também, nas lutas, de forma não violenta. Ele seguiu sua missão de unir a nação mesmo diante de todas as ameaças e dificuldades e organizou uma grande marcha na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. Em 28 de agosto de 1963, milhares de pessoas se uniram a Martin para clamar por liberdade, trabalho, justiça e o fim da segregação racial. Foi então que ele realizou um dos seus discursos mais famosos, que ficou marcado pela frase "Eu tenho um sonho", que foi o discurso que eu li um trecho semana passada para vocês no vídeo e deixei o link para vocês assistirem o próprio Martin falando, porque foi um discurso televisionado. Testemunhou a luta séria, necessária e urgente daquele sonho, o sonho de negros e brancos se sentando juntos à mesma mesa, o sonho daquele homem que se tornou o sonho de toda uma nação.
Era a prova de que a não violência funcionava e aqueles que acreditavam num futuro justo para a humanidade poderiam continuar sonhando. Após o episódio de Washington, Martin se tornou uma figura mundial. Sua causa havia atravessado oceanos e ecoado por toda parte. Em 1964, foi anunciado na cidade de Oslo, na Noruega, que ele era o ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Ele entendeu que aquele era um reconhecimento a todo o seu povo e aos que se juntaram à sua luta pacífica pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Afirmou que sim, era muito bom estar no topo e receber as honrarias, mas que também já estava na hora de voltar para o vale e seguir em frente com a batalha por aqueles que, devido a tantas privações, perderam seus sonhos e a esperança. Pelo Sul, pelos Estados Unidos e por todos os negros que sofriam com a discriminação, Martin continuou. Então, ele alcançava novos patamares com muito suor, muita luta, mas sempre voltava às suas raízes, lutando junto àqueles que tinham perdido as suas esperanças. Depois de receber o Prêmio Nobel, ele se dedicou a discutir o direito dos negros ao voto. Dessa vez, o local escolhido foi Selma, no Alabama, cidade em que a maioria da população era negra. Martin e os líderes locais decidiram realizar uma marcha que sairia de Selma e iria até Montgomery, um protesto pacífico em defesa do direito ao voto. Depois de 2 tentativas frustradas por atos de violência da polícia, a marcha foi autorizada pelo governo. Lembram dessa marcha? Rosa Parks também participou. Foram 4 dias de caminhada. Seus corpos estavam cansados, sim, mas as suas mentes não. Eles tinham certeza de que estavam no caminho certo. E estavam mesmo. A história da nação foi reescrita no Congresso quando foi declarado o direito de voto a todo cidadão norte-americano, fosse ele branco, negro ou de qualquer outra cor. Martin Luther King não defendeu apenas o direito dos negros. Ele foi um embaixador da paz. E a paz não era exatamente o que os Estados Unidos estavam oferecendo ao Vietnã naquele tempo. Por ser um pacifista, ele decidiu se unir à campanha contra a Guerra do Vietnã e realizou um discurso que ficou conhecendo como Para Além do Vietnã, no qual defendia mais uma vez a política da não violência e de negociações pacíficas. No dia 15 de abril de 1967, organizou a marcha histórica que reuniu uma multidão em frente à sede da Organização das Nações Unidas, ONU, contra a agressão ao país asiático. Martin sempre declarou que não lutaria por uma causa pela qual não estivesse disposto a morrer. Em 4 de abril de 1968, depois de realizar um discurso inspirador na cidade de Memphis, no estado do Tennessee, ele foi assassinado a tiros na sacada de um hotel. Do pequeno menino da cidade de Atlanta a um dos maiores homens que o homem já conheceu, a um dos maiores homens que o mundo já conheceu, Martin Luther King permanece vivo a cada avanço da justiça e da igualdade, como um negro ter sido eleito presidente dos Estados Unidos da América. Por todo o mundo existem institutos, parques e organizações que levam o seu nome e mantêm acesa a chama da luta por liberdade, direitos humanos e paz. Martin tinha um sonho, o mundo sonhou com ele. E hoje, muitos ainda se levantam com coragem para dizer: eu tenho um sonho como Martin Luther King. E terminamos aqui a biografia dele, né? Quantas manifestações, quantas palavras inspiradoras, quantos exemplos de sucesso, e esse fim tão triste, né? De assassinato.
mas as suas sementes continuam espalhadas, como diz aqui no final do livro, muitos continuam levando seu sonho adiante. Tem muitas homenagens feitas ao Martin, tanto na música quanto no mundo dos livros, assim, poemas. Mas eu separei aqui um vídeo bem legal e antigo de um cantor brasileiro, Simonal, cantando e falando um pouco sobre como o Martin o inspirou e sobre o seu sonho. Talvez alguns de vocês conheçam esse cantor e compositor e foi por isso que eu escolhi esse vídeo. Eu vou mostrar um trechinho aqui para vocês, uma relíquia que eu encontrei na internet, e vou deixar o link para vocês assistirem completo depois também. O vídeo dele e do filho dele, regravando a canção e dando continuidade a esse sonho. Vejam aqui, se vocês não conhecem, Wilson Simonal. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças. Essa música, eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei. Tenho, às vezes, encontrado, apesar de me chamarem Wilson Simonal. Muito legal, né, gente? Vou deixar pra vocês assistirem. E aí ele fala aqui, né, que apesar dele ser famoso, de se chamar Wilson Simonal, enfrentou muitas dificuldades e ele esperava que o filho dele não encontrasse as mesmas. O filho dele também é cantor e compositor, o Simoninha, regravou essa música. Eu vou deixar os dois vídeos aí pra vocês, pra gente cantar aí esse sonho de liberdade, esse sonho de união, de justiça para todos. Beijos e até!